Hoje é um domingo onde a gente vai entender um pouquinho mais de missões. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou pastor de missões e cidade aqui da Iba Viva. E eu quero falar com vocês hoje sobre esse ministério e sobre a missão de Deus, que Ele deixou para que a gente cumpra, para que a gente obedeça, para que a gente vá. E para a gente começar a falar de missões, a gente precisa olhar o mundo que a gente vive. As pessoas estão vivendo num tempo hoje em que a confusão e a falta de verdade tem nos assolado. Tempos de relativismo, onde tudo tem um pouco de verdade, tudo tem um pouco de verdade, e tudo tem um pouco de mentira também. E as pessoas querem que a gente comece a viver desse jeito, relativizando tudo. Não importa o que você crê, na verdade o que importa é o que te faz bem, o que importa é o que nós achamos que nos faz bem. As pessoas estão aprendendo sobre a vida, sobre as coisas, as pessoas estão formando as suas opiniões hoje, os fundamentos da vida, em horas e horas e horas de pequenos vídeos, pequenos conteúdos compactos, que aparecem nos seus celulares, de acordo com a vontade de uma inteligência artificial, que estuda os teus gestos, os teus gostos, as tuas preferências, nos tornando pessoas carentes, nos tornando pessoas confusas, orgulhosas. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Os antigos aqui que se identificam comigo, num ditado bem antigo, na verdade. Mas destruídas por dentro e excelentes por fora, ou aparentemente bem por fora. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no meio de tudo isso, no meio desse caos, no meio desse mundo, temos quem? Temos nós. Quem somos nós? Nós somos a igreja, nós somos missionários, nós somos um sinal do reino de Deus. A igreja, gente, é uma parte do mundo que se rebelou contra todo esse sistema maligno e destrutivo, entendendo que Jesus Cristo quer de nós. E o que Ele quer? Que a gente viva neste mundo como um sinal da presença do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Aí eu vou para a oração do Pai Nosso. O reino de Deus é o ambiente, aqui na terra, como é no céu, onde a sua vontade é feita. Esse é o reino de Deus. Quem somos nós? Somos justificados pela fé, salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, redimido, perdoado, em recuperação até que se chegue o tempo que nós chamamos de plenitude. Refletindo sobre tudo isso, sobre o nosso mundo, sobre como nós estamos inseridos nele, surgem algumas perguntas para a gente. Como que eu vou viver nesse mundo tão caótico, com valores e verdades distorcidas, fabricadas para atender e despertar cada vez mais as nossas vontades e os desejos? Outra pergunta. Será que eu tenho um lugar em tudo isso? Será que eu tenho uma função? Um propósito? Um propósito nisso tudo? Um propósito nessa cidade? Um propósito nesse ambiente? Nessa cultura? Agora, outra pergunta. Será que eu realmente estou fazendo essas duas primeiras perguntas na minha vida? Ou para mim está tudo certo? A palavra de Deus nos dá essas respostas. Quando a gente lê
uma carta que Paulo escreve ao jovem discípulo Timóteo, líder da igreja em Éfeso, a gente consegue entrar nesse texto e achar o nosso lugar ali. Tem um grupo aqui da igreja que tem estudado Timóteo, e as experiências que a gente tem é realmente de se encaixar ali naquele texto, de participar da missão de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Se você não tem a sua Bíblia, eu vou projetar aqui na tela, você pode ler aqui comigo também. Fique tranquilo. Por isso que eu não vou dar nem tempo para você abrir a Bíblia, eu já vou colocar o versículo aqui, ó. Eu já vi gente falar, tá bom, fechou a Bíblia. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão mais essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Baixe sua cabeça aí. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, que é viva, eficaz, inspirada por Ti. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos invada aqui agora, nos traduza, nos revele a Tua vontade e o entendimento desse texto. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Deixa eu contextualizar um pouco aqui. Paulo escreve essa carta, ele está aqui nas suas últimas palavras, seus últimos dias. Provavelmente já tinha sido julgado, a sentença dele já tinha sido dada, estava sozinho, preso em Roma. Possivelmente nos tempos de Nero, um imperador maluco, que botou fogo em parte de Roma e colocou a culpa nos cristãos. E esse trecho que a gente leu é o fim da carta, as últimas instruções. Paulo faz a exortação solene a Timóteo: pregue a palavra. Pregue a palavra. Como eu disse para vocês, era o final da carta. E pregue a palavra é o fim de um caminho que Timóteo e nós percorremos nessa carta. Notem que, se você ler a carta toda, antes de falar pregue a palavra, Paulo também disse outros imperativos para Timóteo. Eu coloquei eles aqui. E é numa ordem: não se envergonhe da palavra, retenha a palavra, fortifique-se na palavra, sofra pela palavra, maneje bem, maneje corretamente a palavra, permaneça na palavra. E por fim, pregue a palavra. Timóteo, isso aqui é importante para mim. Pregue a palavra. Isso é importante para a humanidade. Passe adiante tudo que eu te ensinei. Compartilhe a sua fé. Não deixe que essa mensagem se perca no tempo. Não desista. Pregue a palavra. Pregue a palavra. O que eu queria hoje é que a gente, baseado nesse texto, que a gente entendesse por que é tão importante esse pedido, essa exortação solene de Paulo ao jovem Timóteo. O que é pregar a palavra? O que é pregar a palavra?
Olhando para esse texto, eu consegui aqui colocar em 3 pontos para a gente entender um pouquinho mais esse pedido solene de Paulo. E o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês já está lá no versículo 1. É a manifestação de Jesus, a manifestação futura de Jesus também. Como a palavra diz no verso 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Meus amigos, está escrito na palavra, aqui nesse texto e em vários outros textos. Sim, haverá um julgamento de toda a criação, a justiça será feita. A gente tem dentro da gente, né? Você tem, eu sei que você tem, dentro da gente, esse desejo de que se faça justiça. Nós, seres humanos, a gente tem isso. Eu até creio que isso funciona como um atributo de Deus, algo que para mostrar a imagem e semelhança dele com a gente. Essa nossa relação com a justiça. Mas a palavra de Deus lá em Tiago nos diz, Tiago 1:20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus fará a justiça, gente. Nada ficará fora desse julgamento. Se tem uma coisa que eu aprendi é que do ponto de vista natural, ninguém escapa de uma condenação divina, ou da condenação divina. Você pode até tentar, você pode apresentar num julgamento, você pode apresentar as suas petições, os seus agravos de instrumento. Tem gente que aí está pensando, mas o Renan é advogado? É um manjo de advocacia. Não, estou zoando. Você pode querer apresentar provas de que você não merece a condenação. Você pode tentar convencer o magistrado de que você é merecedor. Mas eu vou falar uma coisa para você: você está diante do justo juiz. Você está diante de Deus, o justo juiz. Nada ficará impune. Nada ficará sem as suas devidas compensações. É dura essa palavra, né? É dura. Mas o que Paulo quer que Timóteo pregue? Paulo quer que Timóteo pregue que existe uma provisão, que existe uma saída para a humanidade, que há uma substituição, e essa substituição está diretamente ligada à obra de Jesus na cruz. O que Cristo fez na cruz por nós tem tudo a ver com esse julgamento. E quem não for alcançado por essa graça, quem não crer nisso, quem não absorver isso, quem não fizer disso o maior tesouro da sua vida, não vai escapar diante de Deus, o justo juiz. Pregue a palavra. O que Paulo quer que Timóteo pregue é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa notícia da salvação da parte de Deus. É o Evangelho do reino de Deus. Tem um versículo na Bíblia, João 3,16, que a gente sabe muito bem. Ele fala assim: Deus, aí eu vou colocar a minha paráfrase aqui. O justo juiz, que amou tanto esse mundo, colocou toda a condenação humana e a sua ira justa sobre o seu Filho, Jesus Cristo. O nosso advogado de defesa entra em ação nesse julgamento. Você vê 1 João 2,1, ele fala assim: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quais são as evidências desse caso? Aí a gente vai lá para Apocalipse 3,5, que fala assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai
e dos seus anjos. O inferno nada mais é do que uma justa condenação de toda a humanidade. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. O único justo foi o sacrifício por nós, Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Eu fiz a paráfrase de João 3,16, mas eu queria também ressaltar o versículo 17 aqui, que desse capítulo, do capítulo 3 fala. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Cristo não veio condenar o que já estava condenado. Cristo veio salvar o que estava condenado. Essa é a palavra, é isso que Paulo quer que Timóteo e nós preguemos. Preguemos, tá certo? Pregamos. Cara, eu estou nervoso aqui, mas tudo bem. Mas vocês estão entendendo, né, gente? Tá tudo certo aí? Faz um assim com a cabeça só para eu ficar seguro. Obrigado, gente, amo vocês. Amo. A gente precisa pregar essa palavra. E a gente precisa pregar na urgência de que a nossa vida está passando, a vida do próximo está passando, e não vai ter outra chance para ele ter. A vida é única. Por isso a gente precisa fazer com que essa palavra chegue em todos os cantos da terra. O mundo precisa saber que ele está em rota de colisão com Deus. E o mundo precisa saber que Ele enviou o Cordeiro para dar um jeito nisso tudo, para morrer no nosso lugar. Essa é a mensagem que Deus espera que a sua igreja, seus discípulos, assim como Timóteo, como tantos outros, preguem. Essa é a mensagem do Evangelho e é isso que Deus espera de nós. A volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos é real. Então eu peço solenemente, pregue a palavra. O segundo ponto que Paulo coloca aqui para Timóteo pregar a palavra é: Timóteo, você precisa estar preparado. E aí entra o versículo 2, que fala assim: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e com toda doutrina. Então você tem aí, em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte, com toda paciência e doutrina. A gente entende que Paulo quer que a gente pregue o Evangelho, mas esteja preparado. E aqui ele coloca o momento, ele coloca o modo, o jeito, e com que base? O momento é o tempo todo. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Tem algumas traduções que coloca quer seja oportuno ou não. Eu gosto disso também. Ou seja, pregue em todo o tempo. Eu sempre conto um exemplo para os adolescentes. Eu vou contar aqui também. Eu acho que só tenho esse exemplo, mas é legal. Eu gosto de filme de espionagem. Amo James Bond, todas essas coisas de espionagem eu gosto. E tem um que eu gosto em particular, que é um filme inglês. E ele é um espião que perde a memória. E ele faz toda a saga dele, é ele recuperar a memória, quem ele é, o que ele faz. E ele está num bar, num restaurante, com seu par romântico, numa cena, a cena mais marcante. Quer dizer, mais marcante não, uma cena legal. E o par romântico pergunta para ele: mas o que você sabe? O que você... Ele fala assim: eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu passado, eu não sei a minha história. A única coisa que eu sei é que eu entrei aqui e tem 5 pessoas nesse restaurante, e nenhuma delas é uma ameaça para mim. A faca do cozinheiro está bem afiada, eu consigo pegar ela em 10 segundos e matar quem me ameaçar aqui. A porta dos fundos está aberta, eu sei como é que eu vou escapar se alguém entrar pela porta da frente. Ele sabia tudo o que ele foi treinado de espionagem. A gente deve ser discípulo de Cristo, como Jason Bourne é para a espionagem. Procurando sempre uma oportunidade
para pregar a palavra. Quando você entra numa padaria, você entra disposto a comprar o seu pão e ir embora? Ou você, como um espião, ou um cara treinado para evangelizar, começa a olhar para as pessoas em volta e ver quem precisa da palavra, ou quem Deus está buscando, quem Deus está colocando à nossa frente? Não somos nós que definimos qual é o momento que a gente vai pregar, ou qual é o momento que é oportuno para a gente pregar. O Evangelho não é uma carta de baralho que você tem escondidinha no seu bolso para sacar quando você define que é oportuno. O Evangelho está impresso em nós, selados com o Espírito Santo em nós, e Ele age em nós, através de nós, por nós. Nós não somos apenas mensageiros, somos tradutores, somos intérpretes, somos agentes, sacerdotes, profetas dessa mensagem. Paulo escreve em Coríntios, em 1 Coríntios 14:1, ele fala assim, que de todo o dom que o cristão devia de ter, ele queria que todos profetizassem. O dom da profecia, aí você já está aí olhando para mim, então Paulo queria que todo mundo fosse adivinhos do futuro, que saísse dando profetado em todo mundo aqui. Não, não é isso. O que Paulo queria mesmo era que tudo na vida do cristão fosse uma ação, fosse um ato, um comportamento, que traduzisse a expressão visível da mensagem do reino de Deus e de Cristo Jesus. E que essa revelação ambulante, que é o cristão, levasse as pessoas ao arrependimento, ao entendimento do sacrifício de Cristo, ao entendimento do projeto de Deus para recuperar a humanidade, em tempo e fora de tempo, quando é oportuno e quando não é oportuno, em todo tempo. E aí a gente vai para o modo. O modo é repreendendo, corrigindo, exortando. O jeito é com toda a paciência. Você vai precisar disso. Você vai precisar disso. Eu conto para as pessoas que eu sou um imã de bêbado. Se entrar um bêbado aqui agora, eu posso estar pregando, ele vai vir falar comigo aqui. É desse jeito que acontece na minha vida. E eu tenho que ter toda a paciência para cuidar dessas pessoas, para olhar para eles. É com toda a paciência. E com que base? Com a doutrina. Ou seja, fundamentado na palavra. É a casa sobre a rocha. Com boas bases. Com bom entendimento da palavra. O texto continua aqui e diz que virão tempos em que as pessoas não suportarão mais essa doutrina, ou seja, não aceitarão o verdadeiro evangelho e tudo que nele implica. Procurarão para si mesmos mestres que ensinem segundo seus desejos, se recusarão a ouvir a verdadeira verdade, acreditarão em mitos ou fábulas. Mas hoje não é dia de eu falar desses caras. Esse não somos nós, né, gente? Não somos. Hoje eu quero meditar com vocês a respeito dos destinatários dessa carta. Timóteo, os discípulos. Os discípulos são vocês. Apesar destes outros, Paulo volta a Timóteo e volta para nós no versículo 5, e ele nos dá o terceiro ponto. Você, porém, viu como eu falei que não era nós? Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, Timóteo, Igreja Batista Água Viva, essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que prega a palavra em todo o tempo, que encara situações mais adversas sem perder a compostura, sem perder a mensagem,
que encaram o sofrimento como parte do discipulado, ou como um movimento para curar suas feridas. Quem vai no CR agora ficou feliz, né? Dá um sorriso aí. Deixa eu ver se eu acho alguém. Olha lá. Apenas vivem pelo compromisso de entregar a mensagem, de cumprir o que lhe foi dado. Esse é o trabalho do evangelista, gente. Esse é o trabalho do evangelista, pregar o arrependimento. Porque nós aprendemos, nós nos arrependemos, nós voltamos para Jesus, nós entendemos o seu projeto e agora nós participamos da sua missão. Não dá para você aceitar Jesus e continuar da mesma forma que você está. Não dá para você aceitar Jesus e continuar da mesma forma que você vivia antigamente. Somos nova criatura. Sabe quem é essa nova criatura? É o evangelista. O evangelho é transformador, o evangelho te transforma num evangelista, num missionário que vive a palavra, que prega a palavra. O evangelista é o símbolo de esperança, é o símbolo da nova notícia, transformadora e vital, que revelará a seguinte mensagem, onde quer que seja enviado e em todo o tempo, que a partir daquele momento, nada vai ser como antigamente, e tudo mudará, de maneira que o medo, a vergonha, a derrota, já não falarão mais, pois a notícia vem, e ela vai ser transformadora. Os que avistam o evangelista de longe, erguem os seus punhos, abrem as suas mãos e gritam de júbilo. Largam as suas armas no chão e abraçam quem quer que esteja do seu lado. A presença do evangelista transforma o caos em esperança e alegria. Sequem as suas lágrimas. Lavem o seu rosto. Eis que distante vem o evangelista da nossa esperança. Eis que veio que prega a palavra. E esse, eu estou falando, são vocês. Nós precisamos assumir o risco de carregar uma notícia de vida aos que estão morrendo, mesmo que isso comprometa o conforto da sua vida. Nós precisamos ser uma comunidade que vive de forma atraente e contrastante diante das idolatrias desse mundo e da nossa época. De modo que surjam desses outros perguntas do tipo: qual é a fonte dessa nova vida? Por que vocês vivem assim? Quem são vocês? Nós somos um sinal, uma prévia, um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus agindo no mundo. Uma comunidade que diz com a sua vida, com as suas palavras, com os seus atos: Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas. Hoje é dia da gente falar de missões. E depois dessa meditação aqui, nós vamos cantar mais. Por isso que foram só 2 músicas. E entre as músicas eu vou contar um pouco mais do que a gente tem feito aqui na Eba Viva para ajudar a igreja a pregar a palavra. O intuito disso é encorajar vocês a fazer parte de alguns desses movimentos. Você pode pensar que você ainda não é um pregador como Timóteo da Bíblia, mas eu queria falar, você deveria ser. E o que eu te falo é que Timóteo, Paulo, Pedro, Silas, Barnabé, todos esses caras não andavam sozinhos. Essa mensagem que eu disse aqui não é para você individualmente, é para a igreja, é para a gente ir junto. Eles cresciam em maturidade, cresciam na palavra. Isso é discipulado.
E esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Venha se juntar a gente. Vamos pregar a palavra. Nós separamos algumas coisas aqui que fizemos em 2023 e vamos repetir em 2024 no Ministério de Missões. A ideia aqui é te apresentar meios para que você se envolva. A gente tem uma equipe trabalhando já em várias coisas, você vai ver no final do culto ali no hall. Mas precisamos de mais gente. Eu não vou ter tempo para mostrar e contar tudo. Mas eu já quero dizer antes de terminar que eu estou aqui de terça a domingo para receber vocês e conversarmos mais sobre o ministério, sobre missões e sobre tudo que eu vou falar aqui hoje, ou o que eu já falei. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que uma das tarefas do nosso ministério é o cuidado missionário. É o gerenciamento, o cuidado, a integração de nossos missionários em campo com a Ibaviva. Hoje nós temos 2 frentes missionárias apoiadas. O Paulinho e a Adri, que estão na Espanha, e a Matilde, que está em Goiânia. Paulinho, Adri e a Matilde aqui. Paulinho e Adri, Paulo e Adriana De Gaspari, eles são membros da Ibaviva e vivem na Espanha há pouco mais de 2 anos. Eles vivem numa pequena cidade que se chama Linares. Eles chamam de Pueblo lá. Confirma aí os espanhóis? Pueblo, né? Faz assim. Beleza. A presença cristã nessa cidade é muito pequena. É muito pouco. Eles estão ali trabalhando em uma igreja local, se envolvendo com a cidade também, com os não cristãos, envolvidos na cultura, com a Adri, o Paulinho também com internet, essas coisas de tecnologia. E a presença ali é muito pequena. Eles sofrem muito ali com a juventude, com os adolescentes e com os jovens. É muito difícil chegar perto deles, criar um relacionamento com eles. Mas eles têm conseguido. Eles também desenvolvem um trabalho online, em redes sociais e na internet, que se chama irmãos.com, que tem muita relevância no Brasil todo. E a Matilde, ela trabalha em Goiânia, na missão Asas do Socorro. Já tem mais de 20 anos que a Matilde é apoiada pela Ibaviva. A Matilde chegou aqui antes do André, antes da equipe toda aqui. Asas do Socorro é uma missão que trabalha com apoio aéreo para missionários nas áreas mais remotas do Brasil. Eles conseguem entregar mantimento ali por toda a região da Amazônia, através dos seus aviões. São aviões pequenos, eles têm uma metodologia de circular uma tribo, uma região e conseguir colocar o mantimento ali bem perto deles. É uma missão desde 1955. A Matilde, ela trabalha na base, ela trabalha no hangar, ela tem uma função administrativa, mas ela é muito envolvida com os projetos dali. Essa é a nossa área, nosso ministério, em que a gente se envolve com o mundo missionário, com os enviados em campo, os missionários distantes, com os povos não alcançados, lugares onde quase não temos a presença de uma igreja. E toda essa área envolve pessoas da nossa igreja na administração. Então a gente tem pessoas na comunicação e no envolvimento com os missionários. A cada semana entra em contato com eles para saber como é que estão, se estão passando por alguma dificuldade. Oram com eles, acompanham os seus projetos. A gente tem também o gerenciamento financeiro dos nossos recursos que passamos para eles. A comunicação dos nossos missionários, do que eles estão fazendo com a Ibaviva. E tem muitas outras áreas. Todo esse trabalho é essencial para a vida do missionário em campo. E para o engajamento da igreja em missões. Dentro desse campo missionário, desse eixo de cuidado missionário, a gente também envolve a igreja em experimentar um mundo missionário por algum tempo. E a gente tem o nosso projeto de viagem missionária, da nossa viagem missionária.
São 5 dias no campo missionário. Já fazem 2 anos que em julho nós temos visitado o Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Levamos 20 pessoas daqui para passar 5 dias lá com a gente no campo, no meio da favela, no meio da comunidade, como eles dizem lá. Fizemos esse trabalho em parceria com a Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. É uma agência missionária internacional que atua lá no Borel por 25 anos. E que experiência sensacional, gente. 5 dias inserido nesse campo, não tem como a gente não avaliar a nossa própria vida. Não tem como a gente avaliar que a gente saiu de casa, que a gente saiu da nossa bolha para viver numa realidade completamente diferente. A gente acompanha a vida dos missionários daquele campo que largaram as suas vidas nas suas casas ali confortáveis e compraram um barraco. E vivem por lá por anos. Nós trabalhamos em diversas frentes ali na comunidade, com medicina, com odonto, fazendo currículos, aconselhando pessoas, reformando casas, promovendo celebrações, evangelismo de casa em casa. É uma semana intensa de trabalho físico, mental, espiritual. E em 2024 nós vamos lá novamente. Já estamos planejando. Em janeiro eu vou colocar a data. Provavelmente vai ser em julho de novo. Mas eu desafio você a conversar com alguém que foi. Nós temos mais ou menos umas 40 pessoas que foram nas 2 edições. Chama essa pessoa para comer uma pizza na sua casa, para ouvir quanta história ele vai contar para vocês. Tem muita história para contar. E um dos frutos dessa viagem é o projeto Bonecas. Ele foi implantado aqui na nossa igreja para uma das viagens missionárias que nós fizemos. A gente levou bonecas para distribuir para as crianças lá no morro. E não é só entregar. Essas bonecas, elas têm um significado implícito nelas. Nós ensinamos as crianças a autoproteção contra o abuso sexual. E essa boneca é a parte didática desse ensino. Além dela ganhar uma boneca, a boneca tem um vestidinho, tudo certinho e tal. Ela ganha o vestido também, igual da boneca. Porque nós queremos que ela se identifique. E vocês não sabem, mas essas bonecas chegaram até Moçambique. Chegaram no sertão do Brasil. E em Moçambique, as autoridades entraram em contato com a fundadora do projeto. E pediu para que fosse feito de novo. Porque as denúncias contra abuso sexual cresceram. E os casos diminuíram por conta das denúncias. Porque as pessoas aprenderam com as bonecas a autoproteção. Todas as quartas-feiras pela manhã, a nossa oficina é organizada. Ela é organizada pelo pessoal dos 60 a mais. Eu chamo das minhas meninas. E é muito legal ver elas fazendo. Elas ficam, tem dias que elas ficam das 9 da manhã até as 5 da tarde. E imagina, né? A conversa, tudo. Não sei nem se produz boneca, mas, né? Mas vem com a gente. Vem aprender um pouco mais. Vem entender um pouquinho mais desses projetos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Antes de louvar ao Senhor, eu queria orar por esses projetos aqui. Mas vocês já podem se alinhar já. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós conversamos aqui sobre algumas coisas do ministério. Ainda tem mais coisas. Mas a gente queria entregar essas aqui em oração a Ti. Cuida, Senhor Deus, dos nossos missionários em campo. Sustente-os, Senhor Deus. Ajuda a nossa igreja a ter o entendimento do que é um sustento missionário, do que é apoiar missionários em campo, fazendo um trabalho tão essencial e tão especial. Cuidem das pessoas que estão ali no Borel também, Senhor Deus, os nossos amigos de lá.
e nos ajude, Senhor Deus, a entender todo esse teu movimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Está tudo bem com vocês, gente? Se levante. Parece uma ceia, né? Mas não é. Tudo bem. Vamos falar de mais coisas aqui. Um pouco mais de projetos e das nossas iniciativas do ministério. Agora a gente entra no que a gente chama de trabalhos evangelísticos. Se por um lado nós trabalhamos no apoio missionário, nas experiências de campo, aqui agora o campo é a cidade, é Vinhedo, é região. E nós somos os missionários. E para isso a gente tem trabalhado com as seguintes iniciativas. A primeira delas é o 412. O nome 412 vem do versículo de 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 412 tem um envolvimento com a juventude. São jovens mostrando para jovens uma vida com Jesus. Essa marca 412 ganhou valores entre eles, tanto entre eles da Iba Viva, quanto entre eles da cidade. E a gente conseguiu ter entrada e relacionamento com os jovens da cidade. O 412 trabalha com pequenos grupos dentro das escolas, nos intervalos das escolas. Nós fizemos apostilas para os nossos jovens, com estudos de 15 minutos, que é o tempo que eles têm de intervalo. E todas as quartas-feiras, agora não é só quarta-feira, tem vários outros dias, mas a gente tem entrado, a gente está em mais de 15 escolas, temos atingido mais de 100 adolescentes que nunca pisaram numa igreja. Às quartas-feiras, às quintas-feiras, na segunda ninguém faz. Mas eles se reúnem e ensinam os jovens. E é impressionante como eles conseguem atingir esses jovens. Existe uma certa vergonhinha em pregar a palavra, principalmente quando a gente fala para adolescente, né? O que a gente fez? Eu e o Pedro pegamos uma câmera e fomos nas escolas, e a gente perguntou, na saída da escola, a gente perguntou para os amigos dos nossos meninos aqui da Light: você tem amigo crente? Esse amigo crente já falou de Jesus para você alguma vez? Se a gente fizesse um grupinho aqui na escola de estudo bíblico nos intervalos, você participaria? As respostas foram impressionantes. Nós temos amigos crentes. Mas eles guardam para eles essa informação. Não sei se alguém me falou. Sim, nós queríamos um grupo desse aqui na escola, eu participaria. E a gente pegou tudo isso, editou e mandou para eles. Deu um despertar na vida dessa galera. E aí eles falaram assim: não, os meus amigos querem mesmo que a gente fale de Jesus para eles, eles querem. A gente organiza o campeonato de skate da cidade. Veja bem, a gente organiza o campeonato de skate da cidade. Nós não fazemos um campeonato de skate da Iba Viva, o que seria muito diferente. A igreja funciona em segundo plano. A igreja organiza todo o campeonato, faz as coisas. E o nosso evangelismo está nessas crianças, nesses adolescentes, que vão no dia do campeonato. Está no testemunho que a igreja dá em fazer uma festa gigante, um campeonato que tem a melhor premiação da região, contando com patrocinadores, com o comércio da cidade, com empresas da cidade. E é interessante que eu prego nesse campeonato, no começo e no final. E dá uma vergonhinha, né, gente? Não é que dá uma vergonhinha. A gente tem medo de não agradar. Como é que eu vou falar para um monte de skatista? Skatista tem tudo cara de revoltado. Mas a gente pregou, lógico, oportunamente e inoportunamente. Aconteceu que uma outra empresa na cidade fez um campeonato de skate. E a condição para os skatistas era que o Renan fosse lá pregar. E aí eles me chamaram, eu falei assim: é sério mesmo? Vocês querem que eu pregue? Não, pastor, tem que dar palavra no começo.
nunca pisaram numa igreja. E eu fui lá dar a palavra para eles. A gente também tem a nossa gincana. A gincana é a coisa que eu mais gosto aqui nessa igreja, gente. É uma festa. Um grande número de escolas da região, um grande número de alunos, pessoas que estão sentadas aí devem ser frutos da gincana. Pessoas, adolescentes que estão lá, devem ser frutos da gincana também. É outro evento, onde a gente faz um dia inteiro de brincadeira. Não toca um louvor. Mas o testemunho, o amor de quem está escrito e é da igreja, e de quem está escrito que não é da igreja, é impressionante. No final, na premiação, a gente faz uma festa de premiação. A gente mostra para a cidade como é que o crente dá uma festa. E é uma festa muito legal, muito divertida. Tem campeonato de DJ, para você ter uma ideia. E no final eu trago a palavra. E essa palavra não é um apelo, é um convite às pessoas a participarem da comunidade e andar um pouquinho mais perto da gente, e aí sim conhecer Jesus Cristo. Esse é o 412, gente. Todos esses eventos, ele levam de forma direta a palavra de Deus. Mas são eventos para a cidade. De novo, organizados pela igreja, que fica em segundo plano. Você não vê um logotipo da igreja, às vezes, estampado nas coisas. Isso é algo que a gente precisa entender como igreja. Tudo que a gente faz aqui nessa igreja, toda essa estrutura, todo esse conforto, toda essa tecnologia, todo esse dom da gente, não foram feitos para vocês, Timóteos. Não foi feito para você. Você prega a palavra. O que a gente está fazendo aqui é te ajudando. Com toda a estrutura, com toda a beleza, com todas essas coisas para que você pregue a palavra, tenha relacionamentos intencionais, espalhe o Evangelho. E nós colocamos toda essa estrutura para servir a cidade. Essa semana aqui, na quarta e na quinta, nós tivemos nesse salão a cerimônia solene de entrega de homenagens da Câmara Municipal de Vinhedo. Vocês precisavam me ver de terno e gravata, gente. Um salão lotado de pessoas que nunca pisaram numa igreja. Umbandistas, esquerda, direita, partidarismo, nunca pisaram numa igreja e ouviram 5 minutos de mensagem que a Câmara me deu para falar. Às vezes você pode achar que isso é inoportuno, mas a gente cria essas oportunidades, e vão ter mais. Por isso que a gente vai ter o sexteto de cordas aqui no dia 5. O sexteto de cordas não é uma programação para a igreja, é uma programação para fora da igreja, para as pessoas entrarem aqui, que seja ouvindo 5 minutos de palavra, entendendo que essa igreja acolhe a cidade, para te ajudar nos teus relacionamentos intencionais. Vem cá, vamos ver uma coisa legal ali. Na visão da Iba Viva, a cidade vem primeiro, antes da igreja. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. Um dos meus trabalhos como pastor de missões é verificar as demandas sociais da cidade. Aonde ela tem dificuldade de realizar alguma coisa que elas não estão conseguindo realizar. E a Iba Viva sempre tem perguntado ao poder público onde nós podemos servir. Nós só queremos servir vocês, a gente não quer nada em troca. Porque poder público, né, gente? Tem essa relação. Não. E dá um nó na cabeça deles também, eu vou te contar. Nós queremos servir. Aonde que vocês estão com dificuldades? Pelo simples fato de testemunhar o amor de Cristo pela cidade. Um dia a cidade nos chamou e disse: temos dificuldades com as crianças vulneráveis, vocês podem nos ajudar? E aí que surgiu a Arca. A Arca é uma organização da sociedade civil. Vou falar uma coisa para vocês, não existe mais ONG, tá, gente? ONG, essa sigla caiu, agora é OSC, Organização da Sociedade Civil.
E ela trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Tem 16 anos de existência. E hoje nós temos 240 crianças sendo cuidadas na Arca, em 3 unidades espalhadas pela cidade, na Capela, no João 23 e no Jardim Brasil. Nós temos parceria com o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da cidade. E a gente trabalha com essas crianças no fortalecimento de vínculos, com oficinas, com muita atividade ali dentro da Arca. Uma das unidades da Arca também, uma outra necessidade que a cidade nos chamou, é a casa de acolhimento das crianças de Vinhedo. Aqui são crianças em situação de alta vulnerabilidade, que foram tiradas por meio da justiça do convívio familiar. É um serviço bem complexo, um serviço bem delicado, e que nós somos referência na região, com um serviço excelente e um cuidado sem igual. Eu destaco aqui também a Thaís, que é a nossa coordenadora, que eu sei que ela está aqui, que eu vi ela. Essas fotos que vocês estão vendo aí atrás são a nossa nova casa. A gente está aí nesse novo lugar. Esse lugar foi decorado por 10 arquitetos da cidade. Acho que a maioria deles era daqui da igreja. Numa ação voluntária, onde eu chamei eles, falei assim, gente, está aqui o negócio, não tem um tostão para pagar para vocês, faz aí. E eles foram atrás de tudo e deixaram a casa maravilhosa. Hoje a Arca possui 55 funcionários e uma rede grande de voluntários. A gente tem um convênio com a prefeitura que subsidia boa parte das nossas despesas. Mas ainda temos custos financeiros. E a gente precisa assumir esses custos levantando recursos com padrinhos, com contribuição mensal, com empresas que nos ajudam bastante, e com os nossos eventos, como a famosa Corrida da Arca, que acontece anualmente aqui na igreja, e toda a renda é revertida para custear as despesas da Arca. A gente conta com patrocinadores, com apoiadores para esse evento, e ele já é um evento no calendário da cidade, e é uma corrida que é oficial da Federação Paulista de Corrida. Muitos de vocês já correram nessa corrida. São mais de 800 corredores, mais de 100 voluntários trabalhando. É um domingo onde a celebração não acontece aqui. Um domingo onde a celebração é transportada lá para a represa, junto com a cidade, em um evento familiar fantástico. Essa é a Arca, gente. Você tem inúmeras formas de ajudar a Arca. Pode ser um padrinho, pode ser voluntário em alguma oficina, algo que você saiba fazer e queira lá ensinar para ajudar as crianças a fortalecerem os vínculos delas. A gente precisa de apoio voluntário na administração, para você ter uma ideia. A Arca é uma empresa enorme e a gente precisa de uma boa administração desse lugar. E hoje a gente está lançando mais uma forma de você ajudar, que é você doar a sua nota fiscal direto para a Arca. Ah, mas a gente já fazia, eu trazia as notas aqui e tal. Não, agora é uma forma diferente. Você se cadastra no aplicativo uma única vez, e aí quando você for no supermercado, a mulher fala assim, nota fiscal paulista? Você fala, sim. E você dá o seu CPF. O seu CPF vai estar ligado à doação. A gente ganha mais, assim, de arrecadação do ICMS, e é muito mais fácil para você também. Procura o pessoal da Arca aqui no hall, no final do culto, eles vão te ajudar a cadastrar no seu celular, é rapidinho, faz essa força, você vai estar doando a sua nota fiscal. Fora a Arca, a Iba Viva também tem envolvimento nas outras causas sociais na cidade. E muitas vezes isso gera algumas demandas para a gente. A cidade chama a gente, fala, nós precisamos de ajuda nisso. Olhe bem esse detalhe. Nós não tomamos uma iniciativa por conta própria, nossa. A gente funciona em parceria com o poder público que tem um bom conhecimento das causas sociais. E nós não queremos atrapalhá-los. Isso seria um mau testemunho.
Então, nós vamos até eles e perguntamos as necessidades e como que a gente pode ajudar. Nós temos infinitos recursos aqui na igreja para ajudá-los. Pra você ter uma ideia, um dos projetos é esse aqui. É um projeto contínuo que acontece na Casa de Passagem de Jundiaí. Um grupo de homens daqui da igreja, toda segunda-feira, visita a casa e leva estudos bíblicos. Para você ter uma ideia, neste ano, eles só não foram em 2 segunda-feiras, e não foi por causa deles, foi porque a casa pediu, que tem algumas movimentações. Eles oram, eles se relacionam com essas pessoas, são moradores de situação de rua, muitas vezes andarilhos que estão passando pela cidade, pessoas que perderam tudo, documentos, essas coisas. Eles identificam pessoas que querem ajuda para se recuperar, encaminham as pessoas para clínicas de recuperação. Teve um cidadão que ele veio a pé aqui para a igreja. Que a gente fala, aparece na igreja, tal, não sei o quê, né? E como eles são andarilhos, ele veio a pé de lá da rodoviária até aqui a igreja. E vou falar uma coisa para você, chegou aqui 10h25, no horário... Chegou, deu tempo dele comer uma coxinha lá no coisa. Esse cara, ele está em Curitiba hoje. O Lucas tem contato com ele, está em recuperação, tem sido acompanhado. É legal, a história desse cara é muito legal. Aliás, são histórias sensacionais de recuperação ali, gente. Toda segunda-feira ali no grupo que tem ali, fala assim, hoje aconteceu isso, tal, sei que, hoje, nossa, oramos por tal pessoa, encontramos um pastor que era morador de rua, tal, sei que. Não era eu. Mas são momentos únicos de reflexão ali, e de entendimento dessa realidade das ruas e dos vícios. A gente tem um projeto para 2024 também, de apoiar uma comunidade carente. A gente olhou para o que a Jocum faz para o Borel, por exemplo, e falou assim, por que nós não podemos fazer uma coisa aqui também para a nossa região? E a gente vai ajudar uma comunidade carente lá de Jundiaí, a Vila Tupi. Já visitamos o local algumas vezes, já começamos um relacionamento ali para ter uma boa entrada com a comunidade. O Nilson tem me ajudado nisso também. E em breve a gente vai juntar uma equipe para um trabalho contínuo naquele local também. Dentre esses trabalhos sempre surgem novas demandas. A gente fez uma horta no abrigo de moradores de rua. Acho que foi esse ano, não sei se foi esse ano, foi esse ano, né? A gente tem relacionamento com o poder público não só de Vinhedo, mas de Louveira, de Jundiaí, de Valinhos. Todos esses caras sabem que a Iba Viva é uma igreja que quer servir a cidade e sempre comunicando o amor de Jesus o tempo todo. Sempre comunicando o tempo todo. Esse é o ministério de missões e cidade. A mensagem hoje foi um pouco diferente, né, dos padrões comuns. Eu espero que você tenha gostado. E eu espero que você tenha, que Deus tenha tocado no teu coração para você se engajar nessas coisas. Não precisa ter só isso. Eu falo para as pessoas que eu adoro, eu gosto muito mais quando uma pessoa entra na minha sala com uma ideia do que com um problema. E às vezes entra mais com um problema do que com ideia. Se você tiver alguma ideia, vamos conversar. Minha porta está aberta ali para a gente conversar. E pregue a palavra. Sejam Timóteos. Preguem a palavra. Em tempo e fora de tempo. Amém?